Está escrito assim: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor. Quantos camelos? Com vontade. Quantos camelos? Quanta vontade. E partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao seu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Versículo 15: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Para finalizarmos a leitura, vá para o versículo de número 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Eu vou repetir: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Senhor, a minha oração é para que mais uma vez o Senhor nos impacte através do poder da tua palavra, que ninguém saia desse lugar da mesma forma que aqui chegou, mas que a tua palavra feche ciclos antigos e inaugure ciclos novos essa noite. Que haja cura na tricotomia do nosso ser, no corpo, na alma, no espírito. Glorifica o teu nome em nós e através de nós pelo poder da tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Gênesis capítulo de número 24, Abraão já estava vivendo a plenitude de tudo aquilo quanto Deus lhe havia prometido. Não faltava cumprir nada. Deus já havia cumprido tudo. E a Bíblia diz que Abraão já era velho e farto em dias. Ele estava na terra da promessa, ele já tinha o filho da promessa, e na verdade estava na hora de casar já o menino, a saber, Isaque. E como o texto diz que ele era velho, avançado em idade, e considerando que naquela época os pais arrumavam casamentos para os seus filhos, quando Abraão considera a sua idade e a necessidade de casar Isaque, ele vai pedir ajuda para casar o seu filho. E ele chama o servo mais velho nascido na sua casa, chamado Eliezer, o Damasceno. Por que Abraão chama Eliezer para ajudá-lo? Porque Abraão não quer que Isaque se case com nenhuma das filhas dos homens da terra em que ele habitava naquele momento. Ele estava entre os cananeus, ele estava na terra que Deus lhe havia designado por posse, por herança. E por que Abraão não queria nenhuma daquelas mulheres para se casar com seu filho? Bem, eu entendo que para não comprometer a promessa, para não comprometer a linhagem da qual Cristo viria, porque quando o mundo é resetado através do dilúvio e a terra é repovoada a partir dos filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, a descendência de Cristo vem de Sem, e todos os habitantes de Canaã naquele tempo eram descendentes de Cã e não de Sem. Então, para não comprometer a linhagem, Abraão entende que, embora ali tenham muitas mulheres, nenhuma delas serve para se casar com Isaque, por uma questão de ligação com a descendência da qual Cristo viria. Tinham mulheres dentro daquela terra, mas elas não manifestavam ligação, não manifestavam conexão com
a linhagem da promessa. Então Abraão convoca Eliezer, que Eliezer é mais novo. Eliezer está com vigor, está com força, está com disposição. E Abraão diz para Eliezer colocar a mão debaixo da coxa dele. Naqueles dias os juramentos eram feitos assim: mão debaixo da coxa. Abraão diz: coloca a mão aqui e me prometa que você vai lá na minha terra, você vai voltar na terra da qual eu vim, e você vai trazer de lá uma mulher para se casar com Isaque, e você não vai deixar que Isaque se case de jeito nenhum com nenhuma das filhas dos homens dessa terra em que nós habitamos. Prometa, Eliezer, que você vai trazer de lá uma mulher para se casar com o meu filho. Eliezer é muito perspicaz, muito inteligente. A princípio resiste a fazer essa promessa, porque ele considera: peraí, meu patrão, Abraão, eu não posso lhe prometer isso, porque a gente está falando aqui de mais de 700 quilômetros, numa época em que se viajava no lombo do camelo e na canela e no lombo do camelo. Eliezer vai dizer: eu não posso lhe prometer isso, porque vai ser muito natural eu ir lá na sua terra, encontrar uma mulher disposta a se casar com Isaque, mas possa ser que ela não queira vir, é muito longe. Vamos dar uma flexibilizada. Considere, Abraão, que eu vá lá e encontro uma mulher disposta a casar com Isaque, mas ela não queira vir. Aí eu faço o quê? Venho aqui, pego Isaque, levo ele lá, e eles se casam lá. Depois vem todo mundo para cá. É uma solução, é ou não é? E Eliezer manifesta grande disposição. Porque aí, depois ir de novo, vai vir de novo, 700 km, muita disposição. Mas diante da inteligência, da perspicácia de Eliezer, Abraão disse: não! Se a mulher que você encontrar tiver disposição para casar com Isaque, mas não quiser vir contigo, ela não serve para casar com Isaque. Deixe ela lá. Pode voltar livre do juramento, não tem problema. Por que Abraão toma essa decisão? Porque ele sabe que a sua morte se aproxima. E Isaque não é herdeiro apenas das suas posses, não é herdeiro apenas do seu patrimônio. Isaque vai se tornar herdeiro também das promessas de Deus que estavam sobre Abraão. A palavra de Deus que cobria Abraão, cobria também Isaque. E quando a gente se debruça sobre a história de Abraão, a gente vai ver acerca da sua terra, do meio da sua parentela, lá no capítulo 12 do Gênesis, Deus dizendo para ele: saia. Deus disse: saia. E a gente não vai ver nenhum registro de Deus dizendo: volte. Deus disse: saia, e nunca disse: volte. E Abraão entende que a palavra que Deus deu como diretriz para ele é diretriz também para Isaque. E o fato é que Isaque precisa se casar, mas antes de precisar se casar, ele precisa considerar a palavra debaixo da qual ele está. Então, quem quiser se casar com Isaque vai ter que entender que ele não pode sacrificar a palavra para se relacionar com ninguém. Quem quiser se relacionar com Isaque, que acompanhe Isaque, que se enquadre, que procure se encaixar. Não é quem tem uma palavra que tem que assumir o tamanho ou o estilo de vida da vida de alguém com quem deseja se relacionar. Na verdade, quem carrega uma palavra precisa entender: quem quiser comigo se relacionar, vai ter que considerar a palavra, e ele ou ela que se vire para se enquadrar, para caber, para encaixar. Então, Abraão está dizendo: não vale a pena Isaque desconsiderar a palavra para se relacionar com quem quer que seja. Em contrapartida, vale a pena abrir mão de quem quer que seja por consideração à palavra. Então, acima da necessidade de Isaque se casar, está a necessidade de manifestar uma fé inabalável e viver a conduta que a palavra dele exige. Irmãos,
ele não podia voltar, porque Deus nunca deu essa direção para a família patriarcal. Então, diante desse ajuste e desse esclarecimento, Eliezer diz: então estou indo. Abraão diz: vá. Aí Eliezer vai preparar-se para a viagem, e ele toma 10 camelos. Quantos camelos? 10 camelos. E ele enche esses camelos de provisões para a viagem. Algum camelo ali vai cheio de ouro, vai levando riqueza também, vai levando água, vai levando comida, vai levando um monte de proventos para aquele trajeto. E lá vai Eliezer. E eu quero que você frise e não esqueça de modo nenhum, quando nós lemos o texto sagrado, e a Bíblia diz que Eliezer tinha poder administrativo sobre tudo quanto pertencia a Abraão. Eu vou repetir porque eu preciso que você guarde isso e não se esqueça. A Bíblia diz que Eliezer tinha poder administrativo sobre todos os bens de Abraão. Então ele toma 10 camelos e ele parte nessa viagem. E lá vai Eliezer, a sua comitiva e a sua missão. Quando ele se aproxima da cidade de Naor, ele, nessa hora eu imagino, ele entrando em parafuso, porque refletindo sobre o peso da responsabilidade que o seu Senhor havia lançado sobre os seus ombros. Já pensou? Arrumar esposa para a mulher do patrão? Isso cabia ao pai, e o pai transferiu essa responsabilidade para ele, servo de confiança. Eu fico pensando tanto que Eliezer deve ter se sentido pressionado por estar sobre ele tamanha incumbência. Eu imagino ele caminhando e vendo a cidade ao longe e pensando: valha-me meu Deus, e agora? Quais os critérios eu vou estabelecer para escolher uma mulher para casar-se com o filho de meu senhor? Escolho uma mais alta ou uma mais baixa? Escolho uma dos cabelos claros ou dos cabelos escuros? Quais critérios eu estabelecerei para escolher mulher para Isaac? Só que a Bíblia diz que quando ele chega, ele posiciona, eu falei que ele posiciona os camelos fora da cidade. Ele já está pertinho da cidade, na entrada da cidade. E na entrada da cidade tem um poço. Ele pega os 10 camelos e faz eles ajoelharem perto do poço. Eu começo, você termina. Ele fez os camelos ajoelharem perto do poço, no horário em que as donzelas da cidade sairiam para poder tirar água, porque naquela época era trabalho das mulheres. Se dirigia aos poços para pegar água para todo tipo de serviço doméstico, e elas saíam todas juntas sempre no mesmo horário. Então ele pega os camelos e faz ajoelhar perto do poço, no horário em que as donzelas vão sair para poder tirar água. Depois que ele posiciona os camelos junto do poço, depois que ele se põe junto do poço, ele vai orar. O versículo 12 começa dizendo: e disse, mas poderia estar e orou, porque ele vai fazer uma oração. Ele começa a orar, e a oração que Eliezer vai fazer, para mim tem duas classificações. Primeiro, ela é profunda. Segundo, ela é esquisita. Primeiro, a oração é profunda. Segundo, a oração é esquisita. Ele vai dizer assim: Senhor, me dê sucesso na minha missão. Eu vim para buscar mulher, para se casar com Isaac. E olha, eu estou aqui perto do poço agora, e as filhas dos homens dessa cidade vão vir tirar água daqui a pouco. Eu te peço que o Senhor me dê um sinal. Aquela a quem o Senhor tiver designado, escolhido para ser mulher de Isaac, eu vou pedir um pouquinho de água a ela. Eu vou pedir um copinho de água para mim. Eu vou dizer: estou com sede, alguém pode me dar um pouco de água? E aquela a quem o Senhor tem designado para se casar com Isaac vai me dar de beber. E eu só vou pedir para mim, mas ela vai me dar de beber. Aí ela vai olhar para os camelos e vai dizer: coitados, eu também vou dar de beber a eles. Eu só vou pedir de beber para mim, mas ela, por iniciativa própria, dará de beber também aos camelos. Então veja a oração que ele faz. Na oração que ele faz, ele está pedindo a Deus água. Na oração que ele faz, ele está pedindo a Deus uma donzela.
Na oração que ele faz, ele está pedindo a Deus uma resposta que tem a ver com água e tem a ver com uma donzela. Mas só que antes dele fazer essa oração no versículo 12, no versículo 11 ele se posicionou junto de um poço, no horário em que as donzelas saem para poder tirar água. Vou repetir, só para enfatizar, a oração que ele faz tem a ver com água na resposta, tem a ver com donzela na resposta, mas o lugar que ele se posiciona antes de fazer essa oração é junto de um poço, no horário em que as donzelas saem para poder tirar água, ou seja, o lugar onde ele se posiciona combina com a oração que ele faz. O nome disso é coerência, porque uma fé inabalável não manifesta incongruência, ela manifestará coerência. A oração que ele faz combina com a postura que ele assume, e nós temos incorrido no erro de orarmos como se Deus apenas tivesse ouvidos e os seus olhos não funcionassem. Nós oramos como se os ouvidos do Senhor estivessem abertos, mas os seus olhos estivessem fechados. Há uma frase de Cristo que se popularizou, e ela tornou-se tão popular que parece que a gente repete sem a dimensão da profundidade que ela tem. Quando em Mateus capítulo 26, Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai. Ele poderia ter dito orai e vigiai, mas a ordem é vigiai e orai, porque antes da oração você tem que tomar cuidado com a postura que você tem que tomar cuidado com o lugar aonde você se posiciona. Então por que Cristo diz vigiai e só depois diz orai? É porque ele está nos ensinando o que Eliezer entendeu lá em Gênesis 24, antes de começar a orar. No versículo 12, posicione-se no lugar certo, no versículo de número 11, porque tem muita gente orando certo, mas posicionando-se errado. Por exemplo, quando você pede a Deus para prosperar, você está orando certo, mas quando você não aguenta ficar com um dinheirinho sobrando que tem que gastar, quando você está cheio de roupa, que ainda está na etiqueta e você nem vestiu, mas está inventando que precisa de roupa nova, sendo que tem roupa que nem usou, quando você pede a Deus para ser usado por Ele, essa oração é correta. Mas quando você ora 5 minutos enquanto maratona a série na Netflix por 5 horas, essa oração não combina com esse posicionamento. Quando você pede a Deus para se casar com uma mulher de Deus, essa oração está certa, mas você não tem postura de homem de Deus, então tornou-se incoerente. Quando você pede a Deus para se casar com um homem de Deus, essa oração está certa, mas quando você não tem postura de mulher de Deus, essa oração torna-se incoerente. Por isso que Tiago escreveu a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: vocês pedem e vocês não recebem porque vocês pedem mal. Deus está nos convidando a fazermos uma introspectiva e passarmos em revista em alguns dos nossos conceitos. O Espírito de Deus está clamando por alinhamento, Ele está clamando por coerência. Seja coerente, diz o Senhor. A família de onde eu venho, eu não falo da família que estou formando, falo da família de onde venho. Lá somente eu era crente. Eu me converti com 3 anos de idade. Na minha casa ninguém falava de igreja, ninguém falava de Cristo e não tinha qualquer tipo de influência religiosa. Mas com 3 anos de idade eu pedi para minha mãe providenciar Bíblia e roupa de crente, que eu falei que eu ia pregar. Ela disse que pensou que era brincadeira, mas providenciou Bíblia e roupa de crente. Estou aqui com 28 anos pregando. E desde que comecei a entender a obra de Cristo na minha vida, e entendi que isso estende-se à minha família, porque Josué disse: quem quer servir a Baal, sirva a Baal, mas eu e a minha casa. Quando o Senhor fez aquele grande milagre na prisão, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu comecei a orar para Deus trazer a minha família para a igreja junto comigo.
Meu sonho era painho, maninha e os meus irmãos irem para o culto junto comigo. A oração estava certa. Senhor, traga-os. A oração estava certa. Senhor, salve-os. A oração estava certa. Domingo era culto da família. E eu ia para a igreja sozinho. E eu dizia: Senhor, traga a minha família para cá comigo. A oração estava certa. Mas um dia, ao findar de um culto, aconteceu alguma coisa na porta da igreja que me chateou. E aí eu fui para casa revoltado. Eu empurrei a porta sem pensar. Eu era adolescente na época. Eu empurrei a porta sem pensar, numa brutalidade. Eu esqueci que eu não morava sozinho. Estava painho, maninha e os meus 2 irmãos vendo a novela. Quando eu empurrei a porta com a cara desse tamanho, todo mundo me olhou. Maninha fez assim. E painho falou: essa cara aí é porque ele veio da igreja. Imagine se tivesse vindo de outro canto. Na hora, o Espírito de Deus falou comigo: você ora para eu levá-los, mas a sua postura os afasta do lugar para onde você está pedindo para que eu os leve. Ou seja, a oração está certa, mas o posicionamento está errado. E eu preciso entregar uma palavra de Deus aqui essa noite e dizer que tem muitos crentes se escondendo atrás do discurso de: o tempo de Deus ainda não chegou, por isso que eu ainda não vivi isso. O tempo de Deus ainda não chegou, por isso que eu não vivi aquilo. De fato, algumas pessoas ainda não viveram a materialização ou a concretização de alguns projetos, porque o tempo de Deus ainda não chegou. Mas eu vim falar, gente, que ainda não viveu algumas coisas, não é porque o tempo não chegou, é porque a postura não combina com as orações que faz, é porque da incoerência. E o Espírito de Deus está clamando por ali. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, e eu vou falar do jeito que Ele me mandou dizer. Assim diz o Senhor: chega de incoerência. Eu quero trabalhar, mas você atrapalha o fluxo do meu espírito com a sua postura equivocada. Alguém disse: Senhor, eu só preciso de 30 mil. 30 mil resolvia a minha vida por um momento. Depois você fazia uma bagunça maior do que a de agora. Não é dinheiro que vai resolver o seu problema, é ser cheio do Espírito e frutificar no Espírito. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. E o Senhor nessa noite veio para nos direcionar. É noite de recalcular a rota e voltar para o lugar certo. Não, Breno, que eu estou passando uma dificuldade aí. Eu estou sem dinheiro. O que preocupa a Deus não é você estar sem dinheiro. O que preocupa a Deus é você ser sem noção. Ele pede a Deus uma mulher, ele pede a Deus água, e ele está junto do poço. Ou seja, ele ora e se posiciona de modo que fica fácil Deus responder. Sabia que Deus trabalha por nós, mas Ele gosta de trabalhar conosco. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, Ele trabalhou para Bartimeu. Bartimeu disse: eu quero ver. Jesus disse: então veja. Bartimeu viu. Isso é Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Só que lá em João 9, quando Jesus cura o cego, lá de João 9, Jesus não trabalhou para ele, Jesus trabalhou com ele. Pegou terra, cuspiu, fez lodo, passou nos olhos e disse: agora faz a tua parte, vai no tanque de Siloé e se lava. Então tenha discernimento para entender quando Deus quer trabalhar para você e quando Deus está te chamando para um trabalho conjunto, quando Ele quer trabalhar com você. Porque quando Deus quer trabalhar para você, Ele faz pela vontade dEle e acontece. Agora, quando Deus quer trabalhar com você, Ele faz a parte dEle. Se você não fizer a sua, não acontece. Eliezer facilita a resposta. Eliezer facilita a resposta. Ele está junto do poço. Mas Breno, você falou que a oração é profunda e é esquisita. Por que é profunda? Porque a gente vive num tempo
em que a galera não quer orar antes. A galera também não quer orar durante. A galera quer orar depois que deu ruim. Beija, se envolve, fecha a sociedade, se ilude, sonha com números fantasiosos e vai. Quando é que ora? Quando quebra, quando apanha, quando trai, quando vai à falência. Eu falo como alguém que já dirigiu igreja e alguém que é crente no círculo de oração. Não é fofoca não, é estar por dentro do que acontece. Quem é pastor de igreja, quem é líder da intercessão, quem trabalha com oração, quem pega as cargas da igreja para colocar diante de Deus, sabe que tem certas pessoas que quando chegam no culto, a gente já sabe, deu ruim, de novo, alguma coisa, porque só vem quando dá ruim, não ora antes, nem ora durante, só ora depois que não prestou. Na empolgação, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Quando se quebra, aí a vida é da intercessora, a vida é do pastor, a vida também é da igreja, a vida também é. Ele ora antes. Ele pode escolher, porque Abraão deu essa autonomia para ele. Mas ele não confiou na autonomia dele. Ele desce do degrau da autonomia e ele desce, ele vai para o lugar da dependência. Cuidado, meus irmãos. O mundo está gritando o tempo inteiro: autonomia, 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 autonomia. E está todo mundo sonhando com uma autonomia utópica. Tem gente sonhando com uma autonomia tão utópica que beira a anarquia. Por exemplo, tem 6 dias que a gente se mudou. Eu nasci e cresci no Morro de São Paulo. E até 6 dias atrás eu morava de frente para o mar. E aí agora eu fui para uma cidade. Eu estava vindo aqui para perto. Mas aí Deus falou um negócio e eu estou longe daqui ainda. Fui para outro lugar. Estou lá em Valença. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito grande. Aleluia. 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 Eu só sei dirigir culto. Saí de onde eu morava agora para poder fazer carteira, fazer o minhaeiro para comprar um carro. Mas é um problema, né, pastor? Que na minha vez de comprar um carro e ter uma casa, qualquer carro é 100 mil e toda a casa é 1 milhão. Problema. Mas eu estou em Ageu 2,8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas enfim. E aí, eu só dirigia culto. Aí eu saí agora para isso. E pelo fato de não dirigir, algumas logísticas minhas são muito complexas. Porque eu dependo do horário do ônibus. Eu não saio quando eu quero, nem volto quando eu quero. Eu volto quando tem ônibus. Eu volto, enfim, por aí vai. Isso é dependência. Eu não sou autônomo nesse aspecto, eu sou dependente da disponibilidade de horários das empresas de ônibus. O bom é ter um carro, porque você sai a hora que quiser, para onde quiser, você faz os seus horários. E é melhor você ter um carro do que você depender do ônibus, é ou não é? Pronto. Aí um cabra que tem um carro, ele mora a 1 hora da praia. E ele marcou de ir para a praia. Ele fez a conta, fácil. Vamos para a praia, família toda, vamos embora. A gente sai daqui às 9 horas da manhã. Quando der 10, a gente está na praia. Autonomia, ele vai sair a hora que ele quiser. E ele quer sair às 9 para chegar às 10. Só que da 9h47, está ele e a família mortos nos escombros do carro que bateu de frente com uma carreta. O que é isso? A autonomia é bom, mas a autonomia não lhe garante. Ter recursos para chegar não te garante que você chegará.
É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Porque enquanto a gente está sonhando com autonomia, a gente esquece que é dele a soberania. A autonomia não nos dá garantia, mas a soberania de Deus nos garante. É por isso que Eliezer recebe de Abraão autonomia, mas ele não quer ser autônomo, ele quer ser dependente. Ele pode escolher, mas ele ora dizendo: Senhor, eu não dou conta de escolher, escolha por mim. Escolha por mim. Então, ele trata a oração não como o último recurso de quem está desesperado. Ele trata a oração como a primeira iniciativa de quem reconhece que é dependente. Eu cresci num círculo de oração e tinha uns crentes esquisitos na igreja onde eu cresci. Teve um que um dia inventou de vender um terreno. Ele queria vender o terreno dele, mas antes de vender ele ia orar, e o povo lá na igreja não tinha segredo. Orava para todo mundo escutar. E orava, e Senhor, eu quero vender aquela terra, meu pai, mas eu vejo agora, o Senhor vê lá na frente. Se não for para eu vender, meu pai, se é algo do Senhor, um mistério para o futuro da minha família, não me deixe vender não, fale comigo. Orando antes de vender, orando para saber se podia vender. Aí, segundo ele, Deus confirmou que ele podia vender. Ele botou a placa. E aí ele chegava no culto de oração e orava assim: Senhor, a placa está lá. Eu lhe peço, cega o caloteiro. Não deixe o caloteiro entrar em contato. Não deixe o caloteiro ver minha placa. Orando antes, orando durante o processo. Isso é dependência. E ele dizia: se tentar anotar o número, mas foi endemoniado, vais errar um número. Que não me ache, que não me encontre. E assim, ele vendeu o terreno dele na santa e gloriosa paz do... Eu venho de um tempo que quando a gente gostava de uma moça, a gente não ia beijar, a gente ia orar. A primeira moça pela qual eu me interessei e falei com ela, ela se empolgou. E eu disse: não se empolga não, porque a gente precisa orar e a gente ainda tem que se conhecer. Que você tem que olhar para o meu comportamento, eu tenho que olhar para o seu. Você tem que certificar de que eu não sou nenhum doido, eu estou de olho em você para ver se você não é nenhuma maluca. Oração, 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 oração. E nesse primeiro relacionamento que tentei ter por volta dos, não sei, 16, 17 anos de idade, Deus usou um vaso e disse: nem pensar. Aí eu caí fora daquela história. Alguns anos depois, a moça pela qual me interessei não queria saber de igreja, estava considerando o crente povo ignorante. Ela se afastou, porque a igreja não é lugar de cultura. E aí, pastor não presta, pregador não presta, esse lugar não presta e tal. E na verdade aquela moça queria outra moça. Nós não estamos aqui para fazer juízo de valor sobre a conduta alheia, isso não importa. O que nós estamos dizendo é: ore antes, porque você vê o agora, mas Deus é o que era, é o que é e é o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Você vê o agora, mas Deus vê lá na frente. Então pare de se gloriar da sua autonomia e vá para o lugar de dependência. Se nós tivéssemos mais marcas em nossos joelhos, teríamos menos feridas em nossos corações. Se nós tivéssemos mais marcas em nossos joelhos, teríamos menos feridas em nossos corações. Eu não estou dizendo que orar nos livra de tudo, mas orar nos livra de muita coisa, que a confiança na nossa própria autonomia resulta em feridas abertas ao longo da nossa história. Então a oração de Eliezer, primeiro, é profunda, porque ela fala sobre renúncia da autonomia, e ele prefere um lugar de dependência.
E por que a oração é esquisita, Breno? Te explico agora. A oração é esquisita porque ele pediu duas coisas, se você não percebeu. Eu falei que ele pediu duas. Primeiro, ele pediu um copinho de água para ele. Ele disse: eu vou pedir de beber, e a moça vai me dar? Ela vai me dar de beber. Ou seja, eu vou pedir um copo d'água, eu estou com sede. Vou pedir água e ela vai me dar água. Só que o sinal do Senhor consistirá nisso. Eu só vou pedir água para mim, mas ela vai olhar para os meus camelos e dizer: eu vou dar de beber a eles também. O problema é que para servir um homem é fácil, um copinho de água é suficiente. Agora, cada camelo bebe cerca de 100 litros de água. Então a oração é esquisita, porque ele pediu a Deus não apenas um copinho, ele também pediu a Deus 1000 litros. Eu quero entregar uma palavra de Deus do jeito que o Senhor colocou no meu coração para entregar. Alguns crentes estão vivendo o exercício de uma fé pobre, que eles chamam de humilde. Não, isso é fé pobre, uma fé que ofende Deus. Você tem uma necessidade e você fala com o Deus que sustenta todo o universo no diminutivo: Senhor, estou com uma necessidade, preciso de um dinheirinho. Senhor, abra uma portinha. Senhor, eu preciso de uma casinha. Senhor, eu preciso de um carrinho. Senhor, eu só preciso de uma oportunidadezinha. E chama isso de humildade. Isso não é humildade, isso é uma ofensa ao Deus que não conhece impossíveis. Eu não quero dizer que há problemas em pedir um copinho de água a Deus. Não tem problema. O próprio Jesus nos ensinou a orarmos pela provisão diária. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Provisão diária, a porção do dia, a conta para o sustento do dia. Não tem problema, mas só que nós precisamos entender que a gente lê a Bíblia errado, ou entende muita coisa da Bíblia de maneira equivocada. A Bíblia não diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades de acordo com as nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele suprirá as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória. Então Deus não costuma dar na medida. Lembra da viúva que corria risco de perder os filhos para os credores por causa da dívida que o seu marido deixou? Lembra do milagre da multiplicação do azeite que aconteceu dentro da casa dela? Lembra quando ela correu para o profeta eufórica dizendo: multiplicou, multiplicou, multiplicou. E o profeta disse: agora vende, paga a tua dívida e vive do resto. Lembra de João capítulo 6, quando tinha uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e só tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 10.000 pessoas. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos, não dava para ninguém, mas só que na mão de Jesus encheu a barriga de todo mundo e soberjou, porque a Bíblia diz que quando todo mundo acaba de se alimentar, Jesus manda recolher o que sobrou, e o texto diz que os discípulos levantaram cheios 12 cestos com pedaços de pão e pedaços de peixe. Então Jesus não faz na conta, Jesus faz com folga, Jesus faz com sobra, porque Ele não supre necessidade de acordo com necessidade, Ele supre necessidade de acordo com as riquezas da sua glória. Então eu quero encorajar alguém a romper com essa fé pífia. Isso não é humildade, isso é um equívoco. Você fala no diminutivo com Deus que sustenta o universo. Pare de pedir uma portinha, pare de pedir uma oportunidadezinha, pare de pedir uma casinha, pare de pedir uma agendinha, pare de pedir um ministériozinho, pare de pedir uma igrejinha, pare de pedir um copinho. Nessa noite o Senhor está nos dando ousadia para pedirmos 1000 litros, 1000 litros, 1000 litros, 1000 litros.
pode pedir porque Ele tem para dar. Pode pedir porque Ele tem para dar. Por favor, eu senti graça de Deus aqui. Já que você levantou a mão, sustenta ela lá em cima. Alguém que gosta daquele bairro, mas diz: não dá para morar lá, eu me contento com a casinha em outro bairro. Quando Deus manda apertar parafuso, a gente aperta parafuso, mas dele a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando Ele manda a gente liberar uma palavra profética, a gente também libera, porque Ele não deixa cair em terra aquilo que Ele fala. Eu quero dizer, você vai morar naquele bairro e não vai ser numa casinha. Recebe 1000 litros, recebe 1000 litros, recebe 1000 litros, recebe 1000 litros, recebe 1000 litros. Recebe a calabaia, sé. Eu profetizo 1000 litros nas suas finanças. Eu profetizo 1000 litros na sua saúde. Eu profetizo 1000 litros no seu ministério. Eu profetizo 1000 litros no seu casamento. Eu profetizo 1000 litros sobre os seus filhos. Eu profetizo 1000 litros sobre esta igreja. Eu profetizo 1000 litros no nome de Jesus. Mil litros. Aí ele vai lá e pede de beber. Ele pede de beber. As mulheres chegam. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. O versículo de número 15 diz assim: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, como ele estava orando, vamos substituir falar por orar. E sucedeu que antes que ele acabasse de orar, Rebeca apareceu. Ele nem disse amém, e a resposta chegou. Deus se agradou tanto da coerência. Deus diz: Ele está no lugar certo, pedindo a coisa certa. Eu nem vou esperar chegar no amém. Enquanto ele ora, vou fazer. O texto diz: antes que ele acabasse de falar. Eu quero liberar uma palavra profética, mais uma. O ciclo da incoerência fecha hoje. E a gente ingressa num tempo de coerência. Nós seremos tão coerentes no exercício da nossa fé. Nós seremos tão coerentes no exercício da nossa fé, que a gente vai ter horário fixo para orar todo dia. Se você não sabe, os judeus oravam 3 vezes ao dia. Na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Isso corresponde às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Daniel capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele era um judeu coerente. Fazia jus ao que era, à fé que professava. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 3, que na hora nona, Pedro e João subiam ao templo para orar. Você vai escolher um horário para orar e vai orar nesse horário todos os dias. Vai. E a palavra profética que eu quero liberar é que a gente vai ser tão coerente no exercício da nossa fé que ó o que eu vou liberar. Você vai para o seu cantinho orar, na sua hora de orar. Aí você vai lá falar com Deus sobre um problema, sobre uma porta fechada, sobre algo que está travado, bloqueado. E você vai lá para o seu cantinho orar. Seu celular vai estar distante de você. E enquanto você está ali orando, alguém que vive uma fé, o exercício de fé de maneira coerente, você vai estar ali orando, e o celular vai começar a tocar, e você vai ouvir, mas você vai ignorar, porque você está no seu horário de oração. Aí o celular vai tocar, e vai parar de tocar, e você está ali orando. O celular vai então tocar de novo, e Deus vai te falar. Pode parar, pode ir atender.
Porque eu movi alguém para te ligar por causa dessa oração. A gente vai começar a provar a velocidade da parte de Deus quando Deus olhar para a gente e ver coerência. Remaio sergue amaia se. Remaio camando yemarashuria rebaia. Deus demora de responder crentes incoerentes. Demora. E isso quando por bondade, graça e misericórdia Ele decide responder. Por que Israel demorou 40 anos para chegar na terra da promessa? Por causa da incoerência. Porque para crentes incoerentes a demora do Senhor, mas os coerentes de vez em quando serão surpreendidos, porque antes do amém Deus vai dizer toma, antes do amém Deus vai dizer recebe, antes do amém Deus abrirá a porta acerca da qual se fala no secreto. Antes que ele acabasse de falar, Rebeca apareceu. Aí ele pede de beber. Estou com sede. Eu imagino Rebeca muito carismática, muito alegre. Eu imagino Rebeca dizendo algo do tipo: agora meu patrão. Rebeca pega a água e serve ele. De repente Rebeca olha para os camelos e diz: está vindo de onde, meu patrão? Estou vindo lá de Canaã. Rebeca diz: vale-me. Os bichinhos, judiou dos bichinhos na viagem. O senhor está com pressa, meu patrão? Não, porque quer dar uma aguinha para os bichinhos? E Rebeca começou a descer. Eu falei que ela começou a descer. Porque os poços naquela época, não crie na sua cabeça a ideia de uma lata com uma corda amarrada, onde se joga a lata no fundo do poço e puxa água pela corda. Os poços naquela época tinham escadas. Você descia a escada e pegava água lá embaixo. Desciam-se degraus para chegar na água no fundo do poço. E olha que coisa, né? O fundo do poço aqui é o lugar certo. Aleluia. Eu não tinha refletido nisso, refleti agora. Aleluia. Se disserem que você está no fundo do poço, está no lugar onde o mistério acontece. Aí ela desce. Só que não tinha plástico na época. Os baldes eram de barro. E nem chamava balde, chamava cântaro. Era pesado, vazio, porque era de barro. Quando enchia, obviamente, ficava mais pesado ainda. Mas o fato é que, segundo comentaristas bíblicos, cabia num cântaro uma média de 20 litros. 20 litros. Cabiam 20. Só que quantos camelos tinham? Cada um bebe 100 litros de água. Então Rebeca precisava de 1000 litros. Mas no cântaro dela só cabe 20 litros. Ela precisa de 1000 litros, mas no cântaro dela só cabe. Aí essa é a hora que os crentes superficiais entram em parafuso. Porque eles se veem diante da necessidade de 1000 litros. Eles olham para o próprio vaso e dizem: não vai dar. Não vai dar porque só cabe 20. E eu preciso de 1000. Aí paralisa diante da demanda, porque a capacidade do cântaro é pequena. E é mesmo, é ou não é? A você que se sente incapaz, a você que se sente pequeno, a você que sente que não é, que não pode, que não faz. Eu não vim lhe consolar não, você é pequeno mesmo. Você não é, você não tem, você não faz. É isso aí mesmo. É isso aí. E você na verdade é pior do que você se vê. E eu também. Que a gente não merecia nem estar aqui. Era para estar lá para as profundezas do mármore, da zona que tem as chamas flamejantes das labaredas do inferno. Graça, já ouviu falar? É por causa dela que está todo mundo aqui.
Então, a gente não merece nada. Mas assim, ó, não vou lhe consolar não. Você é problemático do jeito que você se vê. Ah, senhor, não presto para isso. Não presta mesmo. Ah, desculpando que eu sou pregador, não sou coach, aí tem dessas coisas. Acredite em você, acredite em Deus. Maldito o homem que é autossuficiente e confia em si mesmo, e faz do seu braço de carne a sua força. Bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e faz dele a sua fortaleza. Essa é a hora que crentes superficiais, crentes fracos de Bíblia, essa é a hora que crentes que não aguentam 10 minutos de oração, essa é a hora que crentes emocionados e não transformados entram em parafuso. Meu Deus, eu preciso de 1000 litros, mas no cântaro só cabem 20 litros. Diante da demanda que é grande, você não deve olhar para a capacidade do vaso, você deve olhar para a fonte. Diante da demanda que é grande, não se deve considerar a capacidade do vaso, deve-se olhar para a fonte. No vaso só cabem 20 litros, mas a necessidade é 1000. No vaso só cabem 20 litros. E aí que a fonte é inesgotável. Então escuta isso, diante da capacidade que é pequena, em face da demanda que é grande, Rebeca começa a descer. Desce com o cântaro vazio, sobe com o cântaro cheio. Desce com o cântaro vazio, sobe com o cântaro cheio. Só foram 40 litros. Desce com o cântaro vazio, sobe com o cântaro cheio. E eu vou te falar, tá? Ela não guardava a água que pegava, porque a gente não desce a fonte para extrair coisas e guardar para nós. Ela desce com o cântaro vazio, ela sobe com o cântaro cheio, e quando ela sobe, ela derrama. Ela desce com o cântaro vazio, sobe com o cântaro cheio, e quando ela sobe, ela derrama. Mas só deram 100 litros. Ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo. Não é sobre a capacidade que você tem, é sobre a sua disposição para descer. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Que de 20 em 20 litros a demanda vai sendo suprida. De 20 em 20 litros a demanda vai sendo suprida. De oração em oração a demanda vai sendo suprida. De madrugada em madrugada a demanda vai sendo suprida. De culto em culto a demanda vai sendo suprida. De louvor em louvor a demanda vai sendo suprida. De renúncia em renúncia a demanda vai sendo suprida. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Assim diz o Senhor. O sentido é de descida. Vai descendo. A demanda é grande, mas a fonte é inesgotável. A demanda é grande, mas a fonte é inesgotável. A demanda é grande, mas a fonte é inesgotável. Sonhos que não combinam com o seu salário, projetos que não combinam com o bairro onde você mora, projetos que não tem nada a ver com a sua realidade atual. 1000 litros, no vaso só cabe 20. Fonte, 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 fonte. É o vaso que mata a sede do camelo? Não, é a fonte. É a fonte. É a fonte. O vaso desce. O vaso desce. O vaso desce. Agora, antes de caminhar para a conclusão, preciso dizer uma coisa aqui. Não sei se você vai glorificar, mas eu vou dizer. Você se alegrou quando eu disse que Deus estava derramando 1000 litros lá naquele bairro, né? Naquela casa. Agora bora ver se você se alegra. Rebeca saiu de casa para buscar água para ela, para a casa dela. No meio do caminho ela encontra alguém com quem ela não tem nada a ver. E ela
O plano muda. Ela não vai mais pegar água para ela. Ela vai pegar água para Eliezer. Depois, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Esfolou mão, doeu coluna, fez calo. Suou muito debaixo do calor causticante do deserto. Era região de deserto. E todo esse esforço não era para si. Era para camelos que não eram dela. Rebeca é uma tipologia da igreja dentro do contexto. Já já você vai entender. Rebeca é uma tipologia da igreja. Completa para mim. Rebeca é uma tipologia da igreja. Pronto. A igreja do Senhor não é egoísta. Ela vai na fonte para descer por ela. Mas se detecta uma demanda que não é dela, ela começa a descer pelos outros. Quando o diabo quer corromper o crente, ele não surge com um discurso mirabolante. Ele fala a coisa certa dentro do contexto errado. Quando Satanás tentou corromper Cristo, e se ele tentou corromper Cristo, imagine eu e você. Quando ele tentou corromper Cristo, ele levou Jesus no alto e disse assim, ele disse a coisa certa, ele disse a coisa, Satanás disse a coisa, ele disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. É aqui que ele diz a coisa certa, quando ele diz, está escrito, o Senhor teu Deus dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardarem. Isso estava certo ou não estava? Mas Satanás falou a coisa certa dentro do contexto, para induzir Cristo ao erro. Então o diabo não aparece com ideia mirabolante, ele aparece de maneira sutil, dizendo a coisa certa no lugar errado. E eu quero alertar a igreja do Senhor, que Satanás está sequestrando essa história de amor próprio, para corromper a igreja. Vivemos um tempo, aonde fala-se, não case, e seus sonhos, e seus projetos, e suas vontades, e você? Vivemos um tempo onde existe uma cultura que odeia o que Deus ama. Não tenha filhos. E você? E seus sonhos? E seus projetos? E aquela viagem? E aquela ideia? E aquele? Vivemos um tempo em que não dá para ajudar alguém, porque a gente está juntando dinheiro para uma realização pessoal. E eu? O pecado que fez Satanás deixar de ser anjo e virar Satanás foi justamente essa ideia, e eu. Satanás foi o anjo que quis ser igual a Deus, por causa da soberba. E soberba está atrelada a egocentrismo. Satanás era o anjo que quis ser Deus, e Cristo é o Deus que se fez homem. Não militou em causa própria, a culpa não era dele, mas ele tomou a culpa para si. A dívida não era dele, mas ele pagou. Quando você é humilde, você fica parecido com Cristo. Quando você é soberbo, você fica parecido com o diabo. Quando você pensa no outro e serve o outro, como Rebeca serviu o outro, como Cristo desceu em forma de servo para servir, você fica parecido com Cristo. Quando você não pode servir a ninguém além de si mesmo, você fica parecido com Satanás. Os camelos não é dela, mas ela vai matar a sede desses camelos. E eu quero dizer que Deus está nos confrontando a fim de nos levantar como resposta, como luz para quem está na escuridão, como água para quem tem sede. Eu não sei quem recebe, mas eu vou liberar. Deus vai te usar para pagar dívida que não foi você que fez.
Deus vai te usar para resolver problema que não foi você que criou. Deus vai colocar diante de você camelos que não são seus, mas você vai tratá-los como se seus eles fossem. A espada do Espírito passa essa noite sobre o nosso egocentrismo, sobre a nossa soberba, e a gente não vai sair daqui cheirando a orgulho, a gente vai sair daqui cheirando ao evangelho puro, verdadeiro, genuíno. Rebeca serve, concluo agora. Rebeca serve, os camelos bebem. A Bíblia diz que Eliezer, no versículo 21, ficou admirado, porque ele não acreditava no que estava vendo. Já viu aquele meme? Eu só acredito vendo, eu vendo. Isso aqui fala sobre a nossa ruindade, que a gente é ruim. Até na nossa bondade há ruindade. Até no nosso quebrantamento há dureza. Até na nossa santidade há pecado. Até na nossa adoração existem ofensas a Deus. Se não é a graça, a gente estava arrebentado. Ele orou, mas quando a resposta chegou, ele ficou admirado. E essa admiração, esse versículo tem conotação de eu não acredito. Até no exercício da nossa fé, irmãos, a incredulidade. Lembra quando Sara ouviu que seria mãe? A Bíblia diz que ela fez o quê? Ela riu. Mas eu tenho para mim que ela não riu de Deus. Eu acredito que ela riu de Abraão, porque eles dois estavam com uma idade, né, que ai, ai. Sara não riu de Deus, para mim ela riu de Abraão. Ah, vocês vão ter um filho, Sara disse. Riu de Abraão, mas enfim, para todo efeito aquele riso tem conotação de incredulidade. A respeito da promessa, a Bíblia diz que Sara riu. Ela engravidou ou não engravidou? Engravidou de quem? Qual o nome da criança? O que é que Isaac significa? Riso. Isaac significa riso. Deus respondeu a risada de incredulidade de Sara com uma gargalhada de poder. Era como se Deus estivesse dizendo: já que você riu, eu vou gargalhar. Tenho para mim que nasceu no céu a expressão: Sara, retoma aí, quem ri por último, ri melhor. Herodes matou Tiago a espada e prendeu Pedro para matar depois. A igreja se reuniu na casa da irmã Maria e começaram a clamar: solta Pedro, Jesus, solta Pedro, Jesus, solta Pedro. Deus mandou um anjo na prisão, tirou Pedro de lá, trouxe Pedro até a casa da irmã Maria, aonde os irmãos oravam: solta Pedro, Jesus, solta Pedro, Jesus, solta Pedro. Quando Pedro bateu na porta, uma jovem chamada Rode foi atender. Quando Rode viu Pedro, ela ficou tão impactada que ao invés de arrastar Pedro para dentro da casa, ela bateu a porta na cara de Pedro e voltou correndo para o meio da reunião de oração e começou a dizer: irmãos, irmãos, irmãos. Eu imagino alguém dizendo: quieta, Rode, reverência, está na hora de orar. E ela diz: Pedro, 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 Pedro. E alguém pergunta: o que aqui tem Pedro? Aí Rode diz: está aí na porta, está aí na porta, está aí na porta. E os irmãos disseram: para de brincadeira, Rode. A Bíblia diz que os irmãos não puderam acreditar, ou seja, eles estavam orando para que Cristo soltasse Pedro. Quando Pedro bateu na porta, eles não acreditaram. O fato é que você anda fazendo orações que você duvida da resposta, porque até no exercício da nossa fé há manifestação de incredulidade. Mas eu quero liberar uma palavra da parte de Deus essa noite: a sua incredulidade vai ouvir as batidas do milagre na sua porta. A sua incredulidade vai ouvir as batidas do milagre na sua porta. Ele é admirado. Quando Rebeca acaba de servir, a Bíblia diz no versículo 22 que ele pegou um pendente de ouro e colocou sobre ela. Ele pegou 2 pulseiras de ouro
e colocou nos braços dela e contou para ela a história. Rebeca, sim, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que é, menino? Como assim? Você jogou na loteria, Rebeca? Oxe, eu sou crente, faça essas coisas não. Pronto, ganhou sem jogar, porque você é crente e seu Deus é Deus. Como assim? Mulher de Isaac. Hã? Isaac? Mulher dele. A Bíblia diz que Eliezer foi para a casa de Rebeca, e lá ele esteve com a família de Rebeca, seu pai Betuel, seu primo Labão. E lá naquela casa, Eliezer contou toda a história para Betuel e para Labão. E aí quando ele conta toda a história de como ele veio com aquela missão, de como ele orou, de como Deus respondeu, de como Rebeca serviu, de como Deus confirmou todo aquele negócio, no final ele pergunta para Labão e para Betuel: e aí, o que é que vocês acham? Aí entra o versículo 50. Labão olha para Betuel, Betuel olha para Labão. Aí eles dizem assim: não podemos falar-te bem ou mal acerca desse negócio. Esse negócio é de Deus. O que eles estão dizendo é: não importa se a gente achou bom ou se a gente achou ruim, é evidente que esse negócio, o que Deus vai fazer, vai ser tão glorioso, e as marcas dele serão tão evidentes, que até quem não gostou do que viu, não vai ter como negar que foi Deus que fez. Não importa o que a gente acha acerca desse negócio, está muito claro que esse negócio é de Deus. Eu não gosto de você, mas está muito claro que quem te levantou foi Deus. Eu não vou com a sua cara, mas está muito claro que Deus foi com a sua cara. Eu não acho que é você que deveria estar vivendo isso, mas está evidente que Deus te marcou para viver isso. Eu estou dizendo e vou repetir: o que Deus vai fazer será tão extraordinário, será tão extraordinário, a marca dele será tão evidente, que até quem não gosta do que vai ver, vai ter que reconhecer: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Esse negócio é de Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia! Quantos camelos Eliezer levou? Por que eu pedi para você focar nisso? Porque Abraão precisa casar Isaac, e ele chama Eliezer para ir buscar uma mulher para se casar com Isaac. Existe uma perspectiva escatológica aqui. Abraão manda Eliezer ir buscar mulher para se casar com Isaac. Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, Eliezer é uma representação do Espírito Santo, e Rebeca é um tipo da igreja. É Deus mandando o Espírito Santo e preparar uma mulher para se casar com. Aí aqui você entende porque que Abraão disse assim: se ela não quiser vir, não leve Isaac até ela. Porque na verdade não é Cristo que volta, é a gente que vai. A Bíblia diz que quando tocar a última trombeta, ao soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos e nos encontraremos com Ele. Então Ele não vem, a gente que vai. Eliezer orou antes de encontrar com Rebeca. Orou ou não orou? E o Espírito Santo não ora não? Intercede pela mulher de Cristo com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia ainda diz que Eliezer tinha poder administrativo sobre tudo quanto pertencia a Abraão.
E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a gente tem os dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem poder administrativo sobre tudo quanto pertence a Deus. Agora, quantos camelos Eliezer levou? 10 camelos. Você vai ver 10 mandamentos. Você vai ver Jesus contando algumas parábolas onde o 10 aparece de maneira recorrente. A parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola das 10 dracmas. Ele colocou 10 dedos nas mãos da gente, 10 dedos nos pés, porque dentro da Bíblia alguns números têm significado, e o 10 é um desses números. Ele aponta para completude, ele aponta para inteireza, ele aponta para plenitude. Eu vou contar 3 e você vai gritar completude. Eu vou contar 3 e você vai gritar completude. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem trouxe os 10 camelos foi Eliezer. E Eliezer representa o Espírito Santo, porque o homem só é completo quando ele recebe o Espírito. Feche os olhos e coloque a mão no seu coração. Eu não sei em qual parte essa palavra te confrontou, mas faça essa oração com base na parte que te confrontou. Clame a Deus pela sua bondade, graça e misericórdia, a fim de que você seja cheio do Espírito e se ache completo. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Esse é o momento que, diante da demanda que é grande, o vaso da capacidade pequena corre para a fonte, corre para a fonte, corre para a fonte, corre para a fonte, corre para a fonte. Eu te encorajo a orar, impelido pelo Espírito de Deus. Faça força e reúna o resto de vigor que você tem para essa noite, para fazer exercício da sua fé através da oração. Assim diz o Senhor: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim diz o Senhor: não peça um copinho essa noite, porque eu estou disposto a derramar 1000 litros. Abra sua boca e começa a dizer: vem Espírito Santo me completar, vem Espírito Santo me completar, vem Espírito Santo me completar. Está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Chama o Espírito Santo que ele vem, chama o Espírito Santo que ele vem, chama o Espírito Santo que ele vem. Jesus disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. O que eu começo eu não abandono, o que eu começo eu levo até o fim. Eu concluo, eu selo. Comece a clamar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Essa é a tua hora, amado da minha alma, desejado do meu coração. Essa é a tua hora. Vem sobre o doente e cura. Não importa se a doença está no corpo, não importa se a doença está na mente, não importa se a doença está na alma. Vem Espírito Santo sobre o doente e cura. Vem Espírito Santo sobre o caído e levanta. Vem Espírito Santo sobre o fraco e fortalece. Vem Espírito Santo sobre o que tem complexo de inferioridade e faça sentir completo. Preenche o vazio, preenche as lacunas. Vem Espírito Santo, renova os crentes que já são batizados e batiza aqueles que ainda não receberam a evidência. Ele bacanto cavaracalabaiose. Enche, 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 enche. Um ciclo antigo se fecha hoje e Deus inaugura um novo tempo, um novo tempo. Receba, 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 em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e no nome do Deus Espírito Santo.
e diga isso, vamos. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Diga nele, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Diga que é Ele, e é Ele. Com alegria, vamos, 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 vamos. Por Ele que eu estou gastando. Vamos, vamos. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais me ilumina, porque importa que Ele cresça. No terceiro andar, levante as suas mãos e diga: nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar. Nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que Ele virá. Sobe o nível, fale da bênção, vai, vai, vai. Gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dando tus melodias, grita em Ele, vamos, yeah. Com amor, com alegria, dono do... Vamos, Gustavo, vamos! E Ele virá soberano. Ai, meu Deus do céu! Vamos, conferência, avivamento! Vejam, Ele traz. Solta o grito, vai! Ele virá soberano. Sobe o nível, sobe. E o governo está nele. Vejam, Ele tá. Vamos! A morte vencesse o vento. Ai, 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 ai. Sobe o nível, vai! O céu tira. Você ressuscita. Isso aqui vai ficar pequeno. Vamos, vamos, vamos. Invencível. Vamos, sobe o nível, vamos, 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 vamos. Mais perto do monte, mais perto, me espanto com peso. Vai, mais perto, é mais perto.
tu quer me... Solta o grito, vai! Então me tira e faz viver Moisés, chupa em meu lugar, e me faz entender, vai, que a tempestade, chuva forte, vento forte, e o que me faz ter a porta aberta, mas já fechada. Eu quero ver quem é que vai ficar parado. Sobe o nível, vai, sobe o nível. Eu vou subir o monte. Vai, e vou ficar lá até que eu vou entrar. E vou ficar lá até te ir. Vem comigo, vai, vai. Uma coisa vou pedir neste lugar todos os dias da minha. Uma coisa, deixa eu ficar neste lugar todo. Grita, é aqui que eu me sinto. É aqui que eu... É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar. Vai! É aqui que eu me sinto muito bem. Lá em cima, vamos, 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 vamos. É aqui que eu me sinto muito bem. Só as vozes, vamos, vamos, vamos. Eu não te troco por nada. Na palma, tchau, tchau, tchau. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença tira o pé do chão. Por nada não há espaço pra todo vazio. Hoje é sua. A minha alma buscava e nada me completava. Transformada, eu só tinha os meus pecados. Minha, canta isso, quem é este? Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Grita, quem é este? Vamos. Quem é?
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi, canta, canta. Tu és por quem a minha alma és o dom de Deus, o Messias. Sobe o nível, vai! Sobe o nível, vai! Vamos, vamos! Me enxergou na minha tormenta, me livrou-me, transformou minha tristeza e mudou. Ele me vestiu com roupas novas, pois acende, me deu um lugar na mesa. O meu pai diga, me enxergou na... Ele mudou. Pois a gente me deu levanta as tuas mãos aos céus, vamos, vamos. Eu vaguei, mas não encontrei o que tem. Ore para Gai, ore para Xanda. Só tenho, grita, eu vaguei, mas não encontrei. Dá um abraço em você mesmo aí, dá um abraço em você mesmo. Isso. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Diga, sou teu templo, sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, que o nosso amor
olhos, com os lábios. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter não vale a pena só me emocionar. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em oração e santificação, não querem mais. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro dessa igreja existe uma igreja espírita. Levanta, levanta essa geração. Acende, vai, levanta essa geração. Traz de volta a visão onde tudo começou. De volta, pede ele nessa noite. Reacende, reacende a chama. Vem-nos como em Atos 2 e desce aqui. Reacende a chama. Vem-nos restaurar como em Atos 2. Lá não haverá morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Morte e choro, tristeza. Nunca. Vem comigo, vem comigo. Vamos, vamos, vamos. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Canta a igreja, mas a igreja cheira no piscar de acontecer. Mas a igreja no piscar de... Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Quantos creem que vai subir no arrebatamento da igreja? Não está fraco. Quantos creem que vão subir no arrebatamento da igreja? Eu te convido a fazer um ato profético. Eu te convido a fazer um ato profético nessa hora. Se abaixa assim um pouco, se agacha assim. Só quem acredita que vai subir. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Parece que eu estou vendo alguém chegando na porta da igreja Vale da Bênção, procurando os crentes que faziam barulho de manhã, de tarde, de noite, mas infelizmente não vai encontrar, porque a igreja vai subir no arrebatamento. Se você quer ver comigo, se você quer ver comigo, vamos, vamos. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessa. Tira o pé dos, mas a igreja